Senhor presidente, Dr. Denilson, eu peço licença para homenagear aqui, como de costume, desde ontem, desde o primeiro dia de evento, e cumprimentar o público presente na pessoa da doutora Ágila Carvalho, a quem eu quero pedir uma efusiva salva de palmas pela realização desse grande movimento. E continuo cumprimentando todas as mulheres presentes, na pessoa da minha esposa, Gisele, e na pessoa da nossa primeira-dama nacional, doutora Arlete. Eu também tenho a minha Arlete do Serviço, meu presidente. A Gisele tem me acompanhado aí em todos os eventos e tem nos auxiliado, tem, na verdade, quem cuida de tudo lá no nosso escritório é ela, e eu sou um mero coadjuvante ali naquele escritório. Então, se hoje eu estou como presidente da Abracrim, com muita honra pela segunda vez consecutiva, o segundo mandato lá do Amazonas, eu devo isso à minha esposa, Gisele, a toda a nossa equipe, doutora Thalita Lindoso, que também vai palestrar hoje e que tem sido uma guerreira à frente aí da organização dos eventos. O doutor Elias já teve a oportunidade ali de participar de um evento organizado tanto pela Thalita quanto pela Gisele, o ENAC, lá no norte, que nós fizemos esse ano, e foi um grande sucesso. E quero cumprimentar meus colegas advogados que aqui estão, dizer que é uma grata satisfação, uma grande honra para mim poder contribuir, ainda que minimamente, neste grandioso evento, que é o encontro da advocacia criminal aqui em Rondônia. É uma satisfação tremenda. E digo que, a despeito do que foi falado aqui nessa plenária, eu tenho um grande orgulho de poder dizer que me espelho em advogados como o doutor Elias Matarassade, como o doutor Michel Saliba, como o doutor Zanoni Júnior, como o doutor Mário Oliveira Filho, como o doutor Luiz Flávio Borges Dulso e muitos outros que, desde 2016, quando assumi a presidência da Abracrim no Amazonas, tive a oportunidade de conhecer, tive a oportunidade de ter uma proximidade maior e tive a oportunidade, uma grande honra que eu nunca esperei, nunca havia pensado na minha carreira, ter uma proximidade tão grande e amizade com esses grandes ícones da advocacia criminal aqui no Brasil. Então, a Abracrim me proporcionou ter essas experiências, os encontros nacionais, para os quais eu quero aproveitar aqui a oportunidade e convidar todos os participantes aqui estão, toda a plateia, todos os advogados, todos os acadêmicos de direito, você que tem oportunidade de participar, de prestigiar esses eventos nacionais, não perca essa oportunidade. São eventos como estes que trazem um amadurecimento da advocacia, que fazem com que nós tenhamos a mentalidade agora voltada para a valorização da advocacia criminal. E a importância de participar desses eventos é algo que eu sempre compartilho com meus colegas lá do Amazonas. Infelizmente, nem todos têm essa mentalidade de investir nas suas carreiras e acreditam que os eventos são muito onerosos, que é muito difícil sair de lá do Amazonas para participar de eventos em São Paulo, em Curitiba, enfim, no Rio de Janeiro, e os advogados acabam se limitando, acabam entendendo que as dificuldades são muito grandes e não se esforçam para participar desses momentos. Então eu quero aqui encorajá-los, convidá-los a se fazerem presentes, por exemplo, no evento que teremos agora no meio do ano que vem, em Belém do Pará, aqui perto. Não é tão difícil para nós chegarmos lá em Belém, e tenho certeza absoluta que a experiência vale muito a pena. Você conseguir fazer amizade, você conseguir trocar experiências, sentar ao lado de pessoas como Elias Matarassade, Mário Oliveira Filho, Michel Saliba,
né, e muitos outros, Aldir Lopes Júnior, né, Alexandre Moraes da Rosa, enfim, você conseguir ter intimidade com essas pessoas, trocar essas experiências, né, com certeza farão com que a advocacia, com que a sua advocacia seja muito mais valorizada. Então, dito isso, e acredito ter conseguido encorajar aqui, atingido o objetivo, os colegas a participarem, eu vou passar para o nosso tema. E o tema que foi me sugerido falar nessa noite, e com muita honra farei, trata de um tema importante, de grande relevância na advocacia criminal: o direito de imagem dos presos. E certa feita eu estive dando uma entrevista num programa, e o entrevistador, ao me perguntar sobre esse tema, sobre o direito de imagem, lá no estado do Amazonas nós temos um governador que é jornalista, ele era apresentador de um programa de televisão, e o seu vice-governador é defensor público. E num determinado momento houve ali uma determinação do governo do estado para que as polícias, né, a Secretaria de Segurança e as polícias, não mais divulgassem a imagem dos presos como antes faziam. E isso foi uma grande repercussão nas redes sociais, um grande problema. Isso foi o vice-governador, né, foi ideia do vice-governador, que é defensor público e, portanto, reconhece, né, conhece os direitos, as garantias fundamentais do cidadão e, especificamente nesse caso, o direito de imagem. E logo que a repercussão nas redes sociais foi negativa, né, foi tida como negativa, o governador tratou de revogar alguns artigos dessa portaria, enfim, e acabou por revogar essas questões relacionadas à divulgação de imagem do preso. É sabido que a Constituição Federal assegura tanto o direito de imagem quanto a liberdade de imprensa. Mas antes de entrar no tema, eu quero vou pedir para o Roberto, para ele diminuir um pouquinho a luz, para a gente poder passar um vídeo aqui, muito curto, um vídeo de 1 minuto apenas, porque eu quero usar esse caso como exemplo para falar aquilo que eu vim falar aqui nessa noite. Então, se você puder colocar o vídeo aí, desligar só as luzes aqui da frente, eu agradeço. Eu sou Francisco Jefferson da Silva Mato. No dia 7 de março de 2010, minha filha foi vítima de homicídio. Isto, 4 meses e 15 dias. Eu fiquei preso. Isso é um trauma irreversível que eles causam, entendeu? Eu tive que provar minha inocência. Estava no trabalho. Quando ligado, a mãe ligou assim, que ela estava passando mal, assim, no hospital. Quando eu cheguei lá, já era os meninos, já foram dando voz de prisão, levando para a delegacia. O delegado pouco me ouviu, já foi me prejudicando, fragmenteando. O outro dia já me na cadeia. E o advogado depois de dias, de um certo período, conseguiu marcar essa minha audiência em cima de muita dificuldade, né? Conseguiu marcar e foi fundamental. É isso, obrigado. Pode passar, por favor, Thalita, o primeiro slide. Nós sabemos que o artigo 220 da Constituição Federal, ele assegura a liberdade de imprensa, ele trata da liberdade de imprensa e pensamento. E nós sabemos também que a imprensa hoje, né, não só a imprensa formal, aí, como também as redes sociais, né, as mídias sociais, elas têm desempenhado um papel de grande relevância na sociedade, sobretudo em relação ao senso comum, né, a influência no senso comum. Então,
essa liberdade de imprensa, quando nós falamos em liberdade de imprensa, dá-se a ideia de que é algo, um direito absoluto, né? E eu vim aqui para falar que não, que na verdade esse direito de manifestação, né, ele tem que ser exercido de forma responsável. O que nós vemos ultimamente na imprensa, né, nas redes sociais, enfim, é exatamente a utilização de forma totalmente irresponsável por alguns órgãos da imprensa. E é com tristeza que nós chegamos a essa constatação. Nós verificamos programas de televisão, por exemplo, e os apresentadores, eles fazem chacota com alguém que foi acusado de determinado delito, né, da prática de determinado delito, que se encontra preso, até mesmo com advogados criminalistas. Nós vemos um caso agora, recente, agora de grande repercussão lá no estado do Amazonas, em que, complicado aqui, um caso de grande repercussão lá no estado do Amazonas, em que simplesmente o nosso presidente da OAB, pelo fato de exercer o direito de defesa, foi execrado publicamente, por órgãos da imprensa, inclusive, não só nas redes sociais, porque nas redes sociais é algo que a gente não tem muito controle, mas inclusive nos órgãos da imprensa, ele sofreu ataques, e os ataques contra a advocacia, simplesmente pelo fato de concordar, né, e aceitar, patrocinar a causa. Ele foi execrado publicamente, foi massacrado nas redes sociais, com memes, enfim. E nós assistimos atônitos a essas manifestações, quando deveríamos bradar, quando deveríamos não só nos solidarizarmos, como fizemos através de notas, mas efetivamente devemos tomar providências mais drásticas. Devemos tomar providências enérgicas não só contra a imprensa, mas contra as autoridades que insistem em desrespeitar as nossas prerrogativas, os nossos direitos. O meu presidente, Elias Matarassade, sempre diz que o que nós queremos é a Constituição que o Brasil nos prometeu. Perdão, o Brasil que a Constituição nos prometeu. É essa frase que ele sempre fala. O que nós queremos, o que nós pretendemos é o Brasil que a Constituição Federal de 88 prometeu. E é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos a liberdade de imprensa, mas também queremos o respeito ao direito à imagem de pessoas. O entrevistador me perguntou naquela ocasião, esse direito, essa portaria, enfim, do governador, ela fala que tem que ser preservada a imagem do bandido, é isso? Eu falei, não, é do cidadão. Ele, não, mas como assim? Porque ele está falando ali que o bandido não pode ser execrado, a imagem dele não pode ser divulgada e tudo. Não, mas a Constituição não diz que a imprensa tem essa liberdade? Eu falei, tem, mas a mesma Constituição que assegura isso, ela também dispõe que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E se ninguém pode ser considerado culpado antes que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor, significa dizer que aquele cidadão que está preso, que ainda não foi julgado, ele é inocente, ele não pode ser considerado culpado ainda. Ah, não, mas quando é o caso de flagrante, quando é o caso de ter uma certeza de que foi realmente aquela pessoa, quando aquela pessoa confessa o crime, eu falei, ainda assim não se pode considerar que aquela pessoa é culpada. Ela só pode ser considerada culpada após o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Aí eu falo, então está tudo errado, né? Eu falo, realmente, está tudo errado. Porque o que nós vemos é isso, é a divulgação do fato, a ênfase midiática, né? Para que essa ênfase midiática influencie o senso comum através desse sensacionalismo, né? Existe essa expressão em inglês, Birchwock, que fala desfile do acusado, que é uma gíria, é um termo que se refere à prática policial de expor intencionalmente o acusado preso de forma sensacionalista em local público, de modo que a mídia possa observar, gravar e divulgar o evento. Ou seja, é um verdadeiro espetáculo.
o que faz a imprensa nessas situações. E passando mais à frente, eu preparei aqui, dizendo que não só esse cidadão que apareceu no vídeo, agora no primeiro momento, ele foi acusado de ter estuprado e matado a própria filha, que na época contava com 2 anos de idade aproximadamente. E foi em 2009 que esse fato aconteceu. E naquela época, eu, com um pouco mais de 4 anos de formado, na verdade, exatamente 4 anos de formado, 4 anos advogando na área criminal, foi esse caso de repercussão lá em Manaus que me fez ter a certeza que eu tinha a vocação para advogar nessa área, na área criminal. Foi ali que foi formado o advogado criminalista que hoje eu sou. E eu digo isso porque naquele primeiro momento que esse cidadão, o irmão dele, na verdade, esteve lá no meu escritório e disse: doutor, o meu irmão está preso, e levou o jornal. E quando ele levou o jornal, que eu vi a matéria, eu falei: não, isso eu não vou aceitar, advogar num caso como esse. Recém-formado, advogado iniciante, um caso de grande repercussão e um crime hediondo, né? A morte, o estupro e morte de uma criança de 2 anos de idade. E naquele momento eu não estava preparado, né, emocionalmente para patrocinar aquela causa. Mas, ao mesmo tempo que me veio à mente esse sentimento, esse pensamento de que não vou aceitar esse caso, eu resolvi dar um voto de confiança. E o irmão dele falou: doutor, ele é inocente. Eu falei: mas por que ele é inocente? Ele me contou a história. E é lógico que eu não vou contar aqui todos os detalhes, porque nós não teremos tempo para isso. Mas eu vou resumir bem essa história. Após ele ter me contado a história, o que aconteceu com aquele cidadão que estava ali há pouco mais de 2 meses preso naquela ocasião, naquele momento, eu resolvi pedir a uma advogada, né, trabalhávamos juntos, e ela esteve lá na cadeia que ele se encontrava preso, e quando ela voltou, ela falou: doutor, realmente, eu acredito que ele é inocente. E aí eu fiquei curioso para saber que história era essa, para saber da boca dele, para olhar nos olhos dele e para tirar as minhas próprias conclusões em relação ao caso. E foi isso que eu fiz. Me dirigi até lá, conversei com ele, ele me explicou, e eu percebi que realmente ele era inocente, que não tinha a menor possibilidade dele ter cometido aquele delito, pelo que ele estava me falando. Ele me contou a história, eu aceitei o patrocínio da causa, conseguimos marcar audiência, como ele fala no vídeo, e na audiência nós tivemos ali o cuidado de arrolar como testemunha a médica, que procedeu ali a necrópsia da criança, e testemunhas, que eram álibis dele, na verdade. E quando a médica chegou para depor, ela falou que o horário da morte da criança, o horário aproximado da morte da criança, era por volta de 10 horas da manhã, de um sábado, né, que foi o dia do fato. 10 horas da manhã, nós conseguimos provar que ele não estava em casa nesse momento, por causa do depoimento das testemunhas, que eram colegas dele de trabalho, e como de costume, ele saía para trabalhar às 7 horas da manhã todos os dias e retornava no final da noite. Foi o que ele fez no dia do fato. Então nós conseguimos provar também que ele não estava no local do fato, no dia que aconteceu esse crime. Após isso, procedeu-se o interrogatório da acusada, que era a esposa dele, né? Na época, mãe da filha dele. E quando lhe foi mostrada a foto da criança, as fotos da criança foram mostradas a ela verificou e falou assim: esse machucado aqui eu lembro, essa mordida aqui eu lembro que estava marcado realmente, tudo, de forma muito fria. E após o interrogatório dela, procedeu-se o interrogatório dele. E quando ele chegou para prestar seu interrogatório, ele não conseguia falar uma palavra. Ficou em estado de choque, e a única coisa que ele conseguiu falar, as poucas palavras que ele conseguiu falar foi: não me permitiram olhar o corpo da minha filha. Não me permitiram velar o corpo da minha filha, nem enterrar o corpo da minha filha. E entrou em estado de choque, ele não falava mais nada, não conseguia falar mais nada, só chorava. E naquele momento ali, tanto o Ministério Público quanto a juíza entenderam que muito provavelmente ele tinha sido vítima ali de uma injustiça. Isso ficou mais do que provado, nós conseguimos que ele não fosse nem pronunciado,
A mãe da criança está presa até hoje, ela foi condenada a 48 anos de prisão. Mas o fato dele ter sido absolvido, aliás, dele não ter sido pronunciado, né, para responder à sessão do plenário do júri, não diminuiu o sofrimento dele. É lógico que aquela dor, né, aquela aflição, aquela angústia de estar preso, de estar se vendo ali processado por algo que não fez, isso nunca vai passar, essa dor nunca deve passar. Mas os senhores, acreditem ou não, mesmo após todo esse absurdo que ele passou, ele não teve coragem, né, ele não teve mais forças para ajuizar uma ação contra o Estado, por exemplo. Ele simplesmente sumiu, nunca mais encontrei com ele. Passaram-se aí 9 anos, né? Isso foi em 2009, 10 anos se passaram. E esse ano eu consegui reencontrá-lo. Eu fui fazer uma audiência no interior do Amazonas e o pai dele estava lá. Pelo sobrenome eu identifiquei que era pai dele. É um interior bem distante lá no Amazonas. E eu pedi o telefone dele, fui até lá e falei, olha, nós estamos... E aí surgiu a ideia de nós fazermos uma campanha. Uma campanha que nós já víamos amadurecendo lá na OAB. Além de ser presidente da Abracrim lá no Amazonas, eu sou conselheiro da OAB e sou presidente da Comissão da Advocacia Criminal lá também. Então nós tivemos a ideia, eu amadureci lá com o nosso presidente, para nós fazermos uma campanha de valorização da advocacia criminal. Essas injustiças que aconteceram não só com o Francisco Jefferson da Silva Mata, que foi esse cidadão que apareceu no vídeo aí agora há pouco. Mas o primeiro injustiçado que se tem notícia, na verdade, o mais famoso, não o primeiro, mas o mais famoso, pelo menos, foi Jesus Cristo. E Jesus foi injustiçado, ele não tinha pecado, ele não tinha crime, e mesmo assim foi condenado à morte. E a reflexão que eu quero trazer é exatamente essa. Será que é isso que nós queremos? Será que esse é o Brasil que nós queremos? Será, presidente Elias, que esse é o Brasil que a Constituição Federal nos prometeu? Esse Brasil do ódio? Esse Brasil do ódio contra o negro, contra o pobre, contra o analfabeto, contra o órfão? Porque lá no meu estado, eu não sei aqui, mas lá no meu estado, mais de 90% da população carcerária é composta por negros, pobres, órfãos ou analfabetos. Mais de 90% das pessoas que estão encarceradas lá se enquadram em uma dessas características. Pode passar, por favor, Thalita. Então, a estratégia de defesa, uma defesa técnica de qualidade, ali naquele momento, e eu falo no caso do Francisco Jefferson, foi de fundamental importância para que nós conseguíssemos ali demonstrar, conseguíssemos provar a inocência dele. E não restaram dúvidas sobre a inocência. Mas nós sabemos, nós que militamos aí na área criminal, nós sabemos que existem situações em que a defesa pouco faz, que a defesa não quer saber, não arrola as testemunhas que devem ser arroladas e vão deixando o processo tramitar de acordo com o que o Ministério Público vai pedindo, de acordo com o que o magistrado vai fazendo, e a gente vai deixando, e as coisas vão acontecendo, e quando você vê, o seu cliente já foi condenado. E aí, para reverter essas situações, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Nós estávamos conversando agora, antes do almoço, com o mestre que chegou agora, Zanoni Júnior, e ao conversar com ele, ele estava falando que ele estava em situações, em casos de extrema dificuldade, que foram provocados por falhas defensivas. E essas falhas acabam prejudicando pessoas. E nós estávamos falando agora há pouco, eu ouvi aqui nesse auditório agora há pouco, que advogados de ricos, não nos representam. Eu penso diferente. Eu penso que o doutor Elias, se chegou a ser rico, um milionário, é porque ele merece. Se o doutor Elias pode cobrar os honorários justos para clientes que têm condições de pagar, é porque ele fez por merecer. Se o doutor Zanoni Júnior pode cobrar honorários justos para clientes que têm condições de pagar, clientes que têm condições de pagar o que a maioria dos clientes não tem, e nós sabemos muito bem disso,
Porque nós que militamos há muito tempo já na advocacia criminal, eu não, porque eu só estou há 15 anos. Mas os advogados aqui que militam há 20, 30, 40, 50 anos, eles podem cobrar valores justos e os clientes pagam porque sabem da qualidade desse serviço. Então, o Dr. Zanoni Júnior me representa, o Dr. Michel Saliba me representa, o Dr. Elias Matarassardi me representa, o Dr. Mário Oliveira Filho me representa, o Dr. Quaresma me representa, como advogados de sucesso que são. É o patamar que eu quero chegar um dia. Então, assim como eles, eu tenho certeza absoluta, né, e assim como eu também, nós trilhamos um caminho, nós estamos trilhando um caminho. E em muitos casos nós advogamos aquela advocacia pro bono, de graça, e eu faço muito isso. Faço de graça, eu prefiro fazer de graça do que cobrar pouco. Porque eu entendi que nós devemos valorizar a advocacia. Então, se o seu constituinte não tem condições de pagar e você aceita patrocinar aquela causa, ainda que ele não tenha condições de pagar, mas se você confia na inocência daquele cliente e quer fazer, e quer resolver, e quer trabalhar de graça, fique à vontade para fazer isso. Fique à vontade para fazer isso. Então, eu sei que o meu tempo é curto, eu não sei nem como é que está o tempo aqui, Ágila. Quero até te pedir desculpas aí, antecipadamente, porque o nosso tempo é bem curto, né? Eu quero falar o mínimo possível aqui para o nosso mestre poder falar o que ele veio para nos passar, o que ele veio fazer aqui, né? Para nos passar tudo aquilo que ele tem. Então, para resumir a história, esse cliente não ajuizou ação nenhuma contra o Estado. E essa liberdade de imprensa que nós viemos falar aqui, o senso comum, o sensacionalismo, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas o que tem que ser levado em consideração também é o que dispõe lá o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Pode passar. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Eu não enxergo de longe, mas eu acho que essa placa acabou, né? Tá bom. Então eu estou sem óculos aqui, mas eu acho que acabou, né? Então eu vou caminhando para o fim aqui. Eu teria ainda muita coisa para falar, mas eu sei que o tempo é curto e em respeito aos demais palestrantes, eu quero dizer que nós resolvemos, presidente Elias, comprar essa briga com a imprensa. Nós resolvemos lá no estado do Amazonas comprar a briga de forma a fazer uma campanha, lançar uma campanha de valorização da advocacia criminal. E de que forma nós podemos fazer isso? Qual foi a forma que nós pensamos para fazer isso? E é isso que eu gostaria de passar para o Brasil inteiro. Eu gostaria que todos os estados, presidente, eu vou colocar isso lá no nosso grupo de presidentes, vou dar essa ideia, porque eu penso que é importante que todos os estados entrem nessa campanha de cabeça de valorização da advocacia criminal. E eu me comprometo, presidente Elias, como o senhor também faz, viajar por todas as capitais do Brasil, as minhas despesas tirando do meu bolso, porque eu penso que isso é importante para a gente conseguir fortalecer a advocacia, para a gente conseguir fortalecer a democracia. Então eu me comprometo a levar essa ideia, presidente, a todas as capitais, não só através dos grupos de WhatsApp, que a comunicação é muito rápida, mas falar para o advogado que ele pode sim encampar, né? Que ele pode se engajar nessa campanha de valorização da advocacia criminal. Qual foi a ideia que nós tivemos? E é lógico que essa ideia nós vamos amadurecer. Mas lá no estado do Amazonas, a OAB, lá em Manaus, ela tem uma rádio, um programa de rádio. E eu conversei com o nosso presidente Choi, que inclusive pediu desculpas à nossa presidente Ágila pelo fato de ele não poder ter vindo. Ele está em Brasília ou é no Rio de Janeiro, no Rio, né? Numa palestra. Então, só por esse motivo ele não conseguiu vir até aqui, mas ele estará nos próximos... Por isso ele não está na blacklist. Isso. Ele justificou, né? Então, o que nós fizemos? Eu conversei com o nosso presidente Choi, que tem
dado apoio incondicional à Abracrim, lá no estado do Amazonas, e ele falou, olha, nós temos um programa de 1 hora na rádio, e eu vou conseguir mais meia hora para a Abracrim e para a Comissão da Advocacia Criminal, para que vocês possam divulgar histórias de pessoas como essa do Francisco Jefferson. Pessoas que foram injustiçadas, que foram presas, foram até processadas, mas que foram absolvidas no final do processo. Pessoas que foram presas injustamente ou ilegalmente. E essas pessoas terão voz. Lá na nossa rádio, na rádio da OAB, essas pessoas poderão falar das suas histórias. Poderão dizer que se não fosse uma defesa técnica de qualidade, elas não teriam conseguido reverter uma injustiça grave, que é a segregação. Então, eu quero terminar dizendo que eu aprendi com o Dr. Mário Oliveira Filho, que eu faço questão de citar sempre, porque realmente é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que é um grande amigo, um querido amigo. Eu tenho falado com ele sempre, tenho encontrado com ele sempre que eu posso, e quando eu vou a São Paulo sempre eu vou lá com ele, porque é um ícone da advocacia criminal, uma pessoa apaixonada pelo direito de defesa. Ele, Mauro Nassif, e ele me falou uma vez o seguinte: Deus dá, é Deus quem dá o dom, e é para Ele que nós devemos exercer a nossa profissão, a nossa atividade, independente da profissão que escolhemos, independente se você vai ser um gari, se você vai ser um engenheiro, um médico, enfim, qualquer que seja a profissão que você escolher, que você possa exercer para Ele, para o Criador, porque foi Ele quem lhe deu o dom. E ao escolher a advocacia, pode passar, parafraseando o mestre Écio Quaresma, que no último evento agora na semana passada, lá em Cuiabá, ele disse o seguinte: nós precisamos tatuar no corpo esse artigo. E eu digo que nós devemos tatuar também na mente, no nosso coração. O advogado é indispensável à administração da justiça, segundo o artigo 133 da Constituição Federal. Então, nós, advogados, devemos sentarmos sobre o último degrau da escada ao lado do acusado, quando todos apontam, como diz Carnelucci. E contra todos e contra tudo, se preciso for combater as violações, com voz altiva, permanecer na última trincheira em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, da ampla defesa e da plena defesa, do contraditório do devido processo legal, ter a coragem para enfrentar os arbítrios, os abusos das autoridades. Afinal, nas palavras de Sobral Pinto, eu termino dizendo: a advocacia não é profissão de covarde, como foi falado aqui várias vezes. Muito obrigado, Deus abençoe.